Olá, galerinha! Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de História? Então, abra sua apostila na página 246 e acompanhe com atenção. Hoje iniciaremos o conteúdo do capítulo 4, a resistência indígena. Então, vamos lá. Vocês lembram que nos capítulos anteriores a gente estudou, né, que lá num dia como hoje, né, 22 de abril, estou falando de hoje porque eu estou gravando o vídeo no dia 22 de abril, os portugueses, né, aportaram aqui nas nossas terras, né? E quando eles chegaram aqui, já existiam os povos originários, que eram os povos indígenas. Já estudamos também que houve um grande espanto, né, por parte tanto dos indígenas quanto dos portugueses, pela diferença, né, da cultura entre as duas civilizações. Então, vamos ver como que foi se dando esse encontro, né? Então, iniciando aqui algumas perguntas para a gente refletir. Você sabe o que significa escravizar? Na sua opinião, por que você acha que as pessoas escravizam as outras? Em sua opinião, é possível a convivência entre pessoas com modos de vida diferentes? Por quê? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você não sabe, eu vou te explicar o que é a escravização. Escravizar é quando você obriga alguém a fazer determinados trabalhos sem que ela receba algo em troca. Então, nós estudamos bastante o ano passado sobre a escravização africana, né, em que os portugueses foram lá no continente africano e trouxeram de lá à força os negros, né, para virem trabalhar aqui. E aqui eles foram escravizados, ou seja, eles não ganhavam nada para exercer o trabalho deles. Isso também aconteceu com os indígenas, né? Então vamos lá. A escravização dos indígenas. Com o início da colonização e do cultivo da cana-de-açúcar, os portugueses passaram a necessitar de um grande número de trabalhadores, né? Por quê? Eles não eram tantos aqui, né? E eles precisavam o quê? Manter a produção da cana-de-açúcar. Então, eles precisavam de pessoas para trabalhar para eles. As atividades relacionadas ao cultivo de cana eram pesadas e faltava mão de obra. Essa situação fez com que os portugueses começassem a escravizar os indígenas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a obrigar os indígenas a trabalhar para eles. Muitos índios foram capturados e forçados a trabalhar. Eles sofreram muita violência nesse processo. Então, aqui tem uma gravura mostrando, ó, por que eles foram capturados? Porque os indígenas, né, quando os portugueses chegaram aqui, como que eles viviam? Eles viviam na natureza, eles viviam nas florestas, né, nas suas tribos, viviam livremente. A gente sabe que eles tinham uma relação muito harmoniosa com a natureza, eles só exploravam a natureza naquilo que eles precisavam, né, para sobreviver. E aí, o que os portugueses fizeram? Começaram a adentrar as florestas e capturar esses índios para que eles trabalhassem para eles. Essa semana é uma semana que a gente também comemorou, né? Foi uma semana que a gente também comemorou o Dia do Índio, que foi no dia 19 de abril, né? Duas datas importantes, né? Aliás, três, né? Comemoramos o Dia do Índio, 19 de abril, comemoramos o Dia de Tiradentes, dia 21, hoje comemoramos a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Mas é muito triste a gente pensar, né, nessa situação aqui. Mas apesar de ser triste, a gente tem que estudar, porque olha só o que aconteceu
com esses índios desde que os portugueses chegaram aqui. A gente já estudou que eles eram milhões, e com essa escravização, esse povo todo foi diminuindo, e hoje em dia eles passaram por tantos problemas que hoje em dia a população indígena no Brasil é muito pequena. Então a gente tem que conhecer a história, estudar para a gente conseguir manter, né, esse povo, que é um povo que foi tão fundamental para nosso Brasil, né? Então essa gravura é do artista Jean-Baptiste Debré, que é um francês. Então naquela época eles retratavam, né, em telas os acontecimentos da época. Então aqui no início do século XIX. A catequização dos indígenas. No início da colonização do Brasil, alguns grupos de portugueses ligados à igreja se organizaram para catequizar os indígenas. Então, o que é catequizar? Catequizar é torná-los cristãos, porque os indígenas naquela época eles não tinham a cultura cristã, eles tinham a própria cultura deles, a própria religião. Eles acreditavam em deuses, em espíritos, mas era uma cultura própria deles. E aí, com a chegada dos portugueses, uma das coisas que eles fizeram foi começar a catequização dos índios, ou seja, fazer com que eles se tornassem cristãos. Para isso foram enviados à colônia padres da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, para fazer esse processo de conversão dos indígenas ao cristianismo. As missões. Ao chegarem ao Brasil, os padres jesuítas logo perceberam que a escravização dos indígenas pelos colonos dificultava o trabalho da catequese. A alternativa foi tentar concentrar os indígenas em aldeamentos para que aprendessem a fé católica sem a interferência dos colonos. Esses aldeamentos eram chamados de missões. Quem que eram os colonos? As pessoas que vieram lá de Portugal para colonizar o Brasil. Então, os padres não queriam que eles interferissem nesse processo de catequização. Nas missões, todo o estilo de vida dos indígenas foi mudado para que eles se adequassem aos padrões europeus. Olha só a mudança enorme pela qual eles tiveram que passar, né? O tempo dos indígenas era dividido entre trabalho agrícola e o artesanal. Além do aprendizado da doutrina cristã. Também era obrigatório o uso de roupas, o aprendizado da língua portuguesa e o alojamento em moradias individuais. Nossa, o grifo da prosa não está muito bom, hein? Do mesmo modo como se fazia na Europa. Então, isso aqui, o que é importante vocês perceberem? Que foi uma mudança radical que eles provocaram na vida dos indígenas, né? Então, olha só, mudou completamente o estilo de vida deles. Pensem, antes os indígenas viviam livres nas florestas, né? Tendo a cultura deles, tendo a fé deles, as comemorações, enfim, a maneira de se vestir, as pinturas, e de repente eles foram sendo colocados nessas missões e tiveram que abandonar tudo, inclusive a língua, né? Porque nessas missões eles não podiam falar a língua original do povo deles. Por exemplo, o tupi, o guarani, o munduruku, as diversas línguas, né, indígenas que existiam. E aí eles foram, né, esquecendo a língua deles, porque eles tinham que aprender a língua portuguesa. E a gente sabe que a questão da língua também é uma questão de cultura. Então, houve uma forte influência na cultura dos indígenas nesse processo de colonização.
aqui as ruínas de uma das missões, ó, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Para saber mais, a vila de Piratininga. Além das missões, os jesuítas construíram colégios que abrigavam filhos de colonos, principalmente os órfãos, os quais recebiam formação para se tornarem padres e auxiliarem os jesuítas no trabalho da catequese. Um deles foi o Colégio de São Paulo de Piratininga, criado em 25 de janeiro de 1554. Em volta desse colégio, estabeleceram novos colonos portugueses, formando uma vila que daria origem à cidade de São Paulo. Olha só. Então, olha como que a grande cidade de São Paulo se originou. Se originou, né, desse colégio, São Paulo de Piratininga. Bom, agora nós vamos ver a outra parte da história, né? Será que os indígenas aceitaram todas essas mudanças impostas pelos portugueses? Não, eles não aceitaram. Olha só, quando eles perceberam quais eram as intenções dos europeus, passaram a lutar de diversas maneiras na tentativa de resistir à escravidão e à ocupação de suas terras. Então, no começo, era tudo novidade para eles, né? Ah, aquele povo diferente, com um jeitão diferente, né? Vamos ver como que é. Mas quando eles começaram a perceber que os portugueses vieram aqui para explorar a floresta, que eles amavam tanto, para fazer com que eles mudassem toda a cultura deles, eles falaram, não, peraí, vamos lutar contra isso. Então, olha só, muitos enfrentaram os europeus por meio de revoltas individuais ou coletivas, ou seja, eles se juntavam, né, para lutar contra esse domínio português. De fugas para o interior do território e de ataques. Então, eles começaram a fugir para o interior do Brasil e começaram a atacar também os portugueses. A gravura ao lado representa uma das formas de resistência praticada pelos povos indígenas. Então, aqui foi uma gravura do Theodor de Bry, baseada no relato do viajante alemão Hans Stanley, que esteve no Brasil por volta de 1550. Aqui ele fez um retrato, ó, de como que os indígenas estavam tentando, né, lutar contra esse processo, né, de colonização, de mudança de cultura imposto pelos europeus. A luta continua. O contato com as sociedades europeias trouxe muitos prejuízos aos diversos povos indígenas que viviam. Na época da chegada dos portugueses, esse território era habitado por cerca de 5 milhões de indígenas. Gente, a gente está estudando sistema de numeração lá em matemática e a gente sabe que 5 milhões é uma bela quantidade, hein? Olha quanta gente, quantos indígenas tinha aqui quando os portugueses aqui aportaram em 22 de abril de 1500. Além de escravizados, muitos indígenas morreram contaminados por doenças desconhecidas por eles, trazidas pelos europeus e contra as quais não possuíam defesas naturais. Né? Eles viviam aqui, como eu falei anteriormente, numa completa harmonia. Né? Ah, mas eles não ficavam doentes antes dos europeus chegarem? Ficavam, mas eles eram as doenças típicas das populações indígenas. Então, eles tinham os recursos na floresta para cuidar, para fazer os remédios, né? E para serem curados. Quando os europeus chegaram, os europeus trouxeram doenças novas que os indígenas não sabiam como fazer para se defender dessas doenças. Então, muitos acabaram morrendo. Olha só, atualmente calcula-se que existam no Brasil cerca de 600 mil indígenas. Você deve estar falando, nossa, Pro, mas tem bastante índio ainda, né? Mas, gente, vamos pensar, ó, tinha 5 milhões, caiu para 600 mil. É uma mudança imensa. Eles estão distribuídos em aproximadamente 230 povos, cada um com sua própria língua, cultura e modo de vida. E eles sofrem até hoje.
Apesar das dificuldades até os dias de hoje, os indígenas continuam lutando e resistindo para preservar sua cultura e suas terras. Esses povos têm se organizado e obtido conquistas importantes. Então vamos lá. Preservação da cultura. Agora a gente vai ver algumas leis, para garantir a preservação da cultura indígena. Uma das conquistas mais importantes dos povos indígenas foi a inclusão de seus direitos na Constituição Federal. O que é Constituição Federal? É um conjunto de leis, que regem o país, para garantir os direitos e deveres de cada cidadão brasileiro. A Constituição garantiu aos povos indígenas o direito de preservar sua cultura, ou seja, eles podem continuar tendo a cultura que eles sempre tiveram e o modo de vida deles tradicional, o jeito de viver do jeito que eles sempre foram acostumados. Mesmo tendo seus direitos garantidos, as leis estão sempre mudando. Por isso, muitos povos procuram se informar e conhecer o que ocorre além dos limites da reserva. Que reserva? A reserva indígena, visando a conquista de maior espaço de convivência e participação na sociedade, sem ignorar suas raízes. Ou seja, alguns saem das reservas para se informar, para conhecer mais, porque a gente só consegue lutar por alguma coisa se a gente conhecê-la, Então, para eles lutarem pelos direitos deles, eles têm que saber das leis, o que eles podem, o que eles não podem, fazer para preservar essa cultura e essa vida, esse modo de vida deles. Um exemplo de preservação da cultura indígena são os rituais tradicionais, como o Quarupi, realizado anualmente pelos povos do Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Aqui, então vários índios, aqui lutando pelos seus direitos, reivindicando, fiscalizando o cumprimento das leis, tá? Aqui são indígenas Kayapó que estavam protestando contra o depósito de lixo radioativo em Goiânia, na Serra do Cachimbo, em 1987. As escolas indígenas. Por lei, cada povo indígena tem o direito de escolher o tipo de ensino que será usado nas escolas. Eles devem respeitar os modos e o ritmo de vida de cada povo e valorizar e preservar os aspectos culturais como a língua. Muitos indígenas têm procurado se tornar professores, pois são capazes de oferecer um tipo de ensino vinculado à sua cultura e tradição, fator decisivo para as crianças das comunidades aumentarem seu tempo de permanência na escola e diminuírem os índices de analfabetismo entre os indígenas. Aqui um professor indígena da aldeia Moicaracó, da etnia Kayapó, dando aula em sua comunidade no estado do Pará, em 2016. Então, por que é importante a escola indígena? Porque ela vai ensinar a cultura indígena para as crianças, vai ensinar a língua deles, E assim é uma maneira de se preservar a cultura também. Eles não vão esquecer e vão passar, de geração a geração. Ok, galerinha? Bom, agora a gente já pode fazer as atividades propostas nesse capítulo. Tudo bem? Então, leiam com bastante atenção para responder cada pergunta, tá? Então, se você não lembrar, volta lá no texto, revise para você conseguir responder. Leia com bastante atenção, releia o texto e faça com muito capricho, ok? Qualquer dúvida é só perguntar para a Pro. Vocês podem fazer até aqui a página 252. Aqui tem uma leitura de mapa, terras indígenas na atualidade. Então, hoje em dia, essas são as terras indígenas no Brasil. Imagine que antes, eles é que tomavam conta do Brasil, E olha o que sobrou para eles, Então, aqui vocês vão responder as perguntas de acordo com a leitura desse mapa, tá?
Bom, nesse capítulo nós estudamos que no início da colonização, os portugueses utilizaram a mão de obra escrava, ou seja, os índios eram obrigados a trabalhar para eles no cultivo da cana-de-açúcar e eles não recebiam nada por isso. As missões eram organizadas por padres jesuítas com o objetivo de catequizar os índios, torná-los cristãos. Os indígenas resistiram de diversas formas à ocupação de suas terras e à dominação portuguesa. E os povos indígenas lutam até os dias de hoje, eles continuam lutando para preservar a cultura, as suas terras e seus povos, né? Porque senão cada vez mais eles vão ser dizimados. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Façam tudo com muita atenção, capricho e amor. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijo e até a próxima aula.